Olá, meus amados, voltamos aqui fazendo os exercícios, a continuação dos exercícios. Considere uma solução de 0,1 mols por litro de um monoácido forte, genérico, HA, e indique a alternativa correta. Bom, se ele é um monoácido, isso quer dizer que ele só ioniza um íon H+, por exemplo. Então eu tenho aqui um ácido, monoácido, e ele ioniza um íon H+. E o ânion aqui, pouco importa que ânion é esse, A-, certo? Então isso quer dizer o quê? Que a proporção aqui, ó, é 1 para 1 para 1. 1 mol desse cara, 1 mol desse cara, 1 mol desse cara, certo? Então ficou fácil. Se a concentração, a mesma concentração que você tiver aqui do ácido é a mesma dos íons dele, dos íons produzidos por ele em água. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui agora. Se eles são iguais, então posso dizer que a concentração dos íons H+ é igual a 0,01 mols por litro. Beleza, se ele é 0,01 mols por litro, isso quer dizer que ele é 10 elevado a menos 2. Logo, a gente já viu isso anteriormente, o pH é igual a 2. Então, o pH é 1? Não. O pH é menor que 1? Não. O pH é maior que 1? Correto. A concentração do ácido é maior que a concentração do ânion menos? Não, a proporção é 1 para 1 para 1. O A- é 0,1? Não, é 0,01. Ok? Sétimo. Numa solução aquosa de 0,1 mols por litro de um ácido acético a 1% ionizado, calcule a concentração hidrogeniônica e o pH. Bom, a concentração hidrogeniônica vai ser M vezes alfa. Quando é que entra o alfa? Quando ele é diferente de 100%. Então, a concentração dos íons H+ será, quanto é a molaridade? 0,1, 0,1, e alfa vai ser 0,01. Oxe, Sandro, por quê? Porque, meu amigão, eu não faço cálculo com porcentagem, né? Então eu pego esse cidadão aqui, ó, e divido por 100%. Beleza? Então eu posso dizer que a concentração dos íons H+, passando tudo para a potência de 10, é 10 elevado a menos 3. Então o pH é igual a 3. Quando a concentração quando a base é 10 só, pH é igual a potência positiva. Ok? Vamos lá, numa solução o pH é 6. Reduzir o pH dessa solução para 2. Certo? A concentração dos íons hidrogênio seria quanto? Vamos ver aqui. Concentração dos íons H+ vai ser 10 elevado a menos 6. Oxe, Sandro, por quê? Porque o pH é 6. pH é igual a 6. Se o pH é igual a 6, ele é igual a potência. Mesma coisa que no outro. A concentração dos íons H+ aqui, ó, depois que eu reduzir, vai ser 10 a menos 8. Por quê? Porque o pH passou a ser 2. Certo? E eu já fiz essa formulazinha, né? Se o pH é 6, é porque a potência era 10 elevado a menos 6, né? Se é 2, é porque a concentração dos H+ é 10 elevado a menos 2. Feito isso, ele quer saber quantas vezes ela é maior. Daqui para aqui, de 10 a menos 6 a 10 a menos... De 10 a menos 6 a 10 a menos 2, houve uma variação de 4 zeros. Então seria 0,0, seria 1000. 1000 vezes. Desculpa, 4 zeros, né? Foi mal, meus amados. 4 zeros. 10.000 vezes. Onde é que eu tenho 10.000 vezes? Letra A, beleza? Vamos aqui para a próxima questãozinha aí. Mais uma aí do... Acho que
que é de diluição, vamos ver. A concentração de hidrogênio iônica do suco de limão é 10 elevado a menos 2, pH do refresco preparado é 30, e o suco de limão, água suficiente para completar 300 ml. Então é o seguinte, eu tenho um recipiente aqui, esse recipiente tem 30 ml, e a concentração do suco é de 10 elevado a menos 2 molar. Esse cidadão sofre diluição e passa para ser 300 ml. Sandrão, como é que você sabe que foi diluição? Porque o volume aumentou. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a concentração de hidrogênio? Não, o pH. Quero saber aqui, ó. Qual o pH aqui, ó? Qual o pH? Bom, fácil. Vamos fazer lá aquela igual a outra, né? Molaridade inicial, o volume inicial, é igual a molaridade final, o volume final, certo? A molaridade inicial é 10 elevado a menos 2, o volume inicial é 30. A molaridade final eu não tenho, mas eu tenho o volume final, que é 300 ml. Logicamente, isso aqui vai dar igual molaridade final, se a gente fizer. Primeiro porque dá para explicar esse por esse. Aqui vai dar 10, né? E aqui vai dar 1. Então, daria 10 elevado a menos 2 dividido por 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, a molaridade final aqui seria igual a 10 elevado a menos 3, correto? Menos 2 menos a potência 1. Bom, então a concentração aqui, ó, a concentração aqui dentro dos íons H+, é 10 elevado a menos 3. Logo, o pH é igual a 3. Beleza, meus amados? Letra B de bola. Essa questão número 10 é muito boa. É uma questão da FUVEST, foi uma questão bem elaborada. A temperatura ambiente, o pH de um certo refrigerante saturado com gás carbônico, quando a garrafa fechada, vale 4. Então, o pH vale 4. Ao abrir a garrafa, ocorre escape de gás carbônico. Qual deve ser o valor do pH no refrigerante? Bom, no refrigerante, você tem que lembrar qual o tipo de reação que eu tenho nele. Eu tenho esse tipo aqui, ó, CO2 em água, está em equilíbrio, produzindo o ácido carbônico, só que aqui ele vai formar um íon H+, e o íon HC3-. Ok? Certo? No refrigerante há esse equilíbrio aí, você tem que saber, certo? Aí vai ocorrer o escape, ou seja, vai escapar quando abrir CO2. Então o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Por que, Sandro, o equilíbrio vai se deslocar? Desculpa. O equilíbrio vai deslocar para a esquerda, porque a concentração do CO2 no refrigerante está diminuindo. Se está diminuindo, ele está consumindo o íon H+, certo? Então a solução vai se tornar menos ácida, deslocando para a esquerda, como eu fiz aqui, ó, deslocando para a esquerda, porque a concentração de CO2 diminui, a solução vai ficar menos ácida porque está produzindo menos íons H+, ok? Certo? Então, como a tua solução está se tornando menos ácida, o seu pH aumenta. O pH vai aumentar, ok? Em relação ao início, que valia 4, então o pH vai ser maior que 4, isso é certeza, e menor que 7, porque a solução continua sendo ácida, ok? Então a correta é a letra C. Beleza? Agora temos uma questão que envolve o pH e o cálculo estequiométrico, né? Eu fiz questão de colocar essa questão, porque é uma questão que requer um raciocínio um pouco mais elevado. Então ele diz o seguinte: 80 ml de uma solução aquosa de hidróxido de potássio, concentração 0,250,
são parcialmente neutralizados por 20 ml de uma solução de ácido nítrico de concentração 0,5. Letra A. Escreva a equação química da reação de neutralização. Essa é a parte fácil, né? Que você vai reagir o ácido, que no caso é o ácido nítrico. Ele falou aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Ácido nítrico com hidróxido de potássio. Ok? Então, mais KOH. Eu sei, eu já vou, não sei se eu gravei essa aula, mas senão eu vou gravar. Reação de neutralização, ácido mais base forma água e sal. Então a água é a união de hidrogênio do ácido com o H da base. E o que sobrou, se eu tirar esse cara aqui, o H, e tirar esse aqui, sobrou quem? KNO3. Ok? Então sobrou KNO3. E já está balanceado já. Ok? Então já fiz a reação. Beleza? Então a letra A já está respondida. Agora a letra B. Sabendo que o pOH é menos log da concentração dos íons OH-, e que pH mais pOH é igual a 14, calcule o pH da solução após a adição do ácido. Então vamos calcular a quantidade em mols da base e do ácido. Então vamos lá, vou fazer aqui devagarinho para a gente. Então vamos lá. Primeiro, para o KOH. Para o KOH, em vez de fazer um sinal, vamos botar 2 pontos. Para o KOH, vamos fazer o seguinte. Eu sei da fórmula, né? Número de mols é igual, número de mols absoluto, é igual a molaridade vezes o volume. Correto? Então, na verdade, isso aqui vai ser o quê? Quanto é a molaridade que ele falou? 0,25 molar. Ele falou aqui, ó. Né? Para o KOH, né? Tá aqui. Eu tenho que ficar aumentando, diminuindo. Aqui, ó. 0,25. Qual o volume? 80 ml. Só que você tem que passar para litros. Então, vai ficar 80 ml é 0,08 litros. Ok? Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar um valor aqui de 0,02 mols. Vou deixar ele aqui. Agora, para o ácido HNO3. Vamos fazer a mesma coisinha. Número de mols de soluto, que nesse caso é o ácido, é igual a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Então eu terei o seguinte. Vamos procurar aqui na questão onde é que está o volume do ácido. Está aqui, ó, 20. E a molaridade do ácido, 0,5. Então vamos para cá. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,5 mols por litro vezes o volume. Que eu vou ter que passar para litros, que é 0,2 litros. Isso aqui vai ser igual a 0,01 mols. Vou deixá-los aqui agora. Vamos para a reação. Observe que a reação que eu fiz aqui, ó, a proporção é 1 para 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer muito. Quer dizer que quando aqui for 1 mol, aqui também tem que ser 1 mol. Se fosse 2 mols, aqui também tem que ser 2 mols. E você observe que a quantidade de ácido de base são diferentes, ok? Então, se a gente for raciocinar aqui, ó, fazendo a proporção, eu tenho um excesso. Sandrão, você tem um excesso de quem? Eu tenho um excesso aqui, ó. Você vai ver se a proporção é 1 para 1, ou seja, eu tenho um excesso da base do KOH. Porque a proporção que era 1 para 1, isso aqui é 0,1, 0,01, aqui também era para ser 0,01. Isso aqui era 0,02, aqui era para ser 0,01. Como aqui é 0,01, então o excesso é de KOH. Um excesso de quanto? É só você pegar aqui agora e subtrair.
0,02 menos 0,01 vai dar 0,01 mols por litro. Então, mols por litro não, desculpa, mols, né? Eu tenho esse excesso aqui em mols. Só que esse excesso que vai aparecer aqui foi depois que eu misturei 0,08 litros da base com 0,02 litros, então isso aqui de ácidos, que vai dar um volume total de 0,1 litro. Então isso aqui está dissolvido em 0,1. Então qual é a molaridade agora? A molaridade da base, né, do excesso, a molaridade do KOH em excesso vai ser igual número de mols do soluto, no caso, sobre o volume. Ou seja, quanto é o número de mols dele? 0,01. Dividido pelo volume. Quanto é o volume? 0,1. Isso aqui vai dar quanto? Dividido um pelo outro, aí a gente vai ter 0,1. Então, na verdade, é o seguinte. As concentrações, tanto do sal quanto da água, não influenciam em nada, certo? Eles não influem no pH. O que vai influir no pH agora é essa concentração de KOH que eu tenho em excesso. Ok? É isso que vai influenciar. Porque ele teve um excesso. Na verdade, é como se aqui no final dessa reação aqui no finalzinho dela, botasse mais KOH em excesso. Sobrou KOH, certo? Sobrou quanto? 0,1 mol. 0,1 molar. Ou seja, mols por litro. Beleza. Então, a base, a concentração dos íons OH-, porque o que sobrou foi base, então eu tenho a concentração dos íons OH-, é 10 elevado a menos 1, que é 0,1. Então, o pOH é 1. Quando a base aqui, ó, lembra? A base 10, o pH e o pOH é igual a potência. Se o pOH é 1, o pH vai ser 13. Ok? Então tá aí a resposta dessa questão. Beleza, meus amados? Então, até a próxima parte, continuação, daqui a pouco a gente continua. Equilíbrio iônico, KW, pH e pOH, ok? Até a próxima.